Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje eu vou estudar com vocês questões de resolução de escritas, onde os elementos gráficos, os símbolos, trarão para nós uma é, uma sinalização do que instrui a escrita em relação à leitura, à apresentação da centelha de gestão da palavra, né? Então veja bem, veja com humildade, né? Toda a construção intelectual que nos fez render em comunicação para não nos expressarmos como nenéns chorando e sorrindo para dizer sim ou não, né? O quanto possível de sim e o quanto por cento de não, não, sabe? Sim e não, né? Nós trouxemos à tona e ampliamos e ainda ampliamos por estarmos fazendo as manutenções da vida a partir dessa mudança que é a comunicação, esse Cristo que traz do verbo a carne, né? Sabor para viver, sabedoria, do bem e do mal, e do quanto é bem e do quanto é mal, né? Dentro dessas atrações de fazer a gente conviver bem com as coisas, quanto é rico e artístico a gestação e a digestação, né? O consumo dessa arquitetura que desafibra em nós um controle, né? E isso é alucinante, isso é inebriante, isso é científico, isso é colinérgico, isso é prazeroso, e é tão prazeroso que a gente até mesmo despreza para retomar o prazer. Como assim? É que é tão prazeroso comunicar que chega uma hora que eu não comunico, faço um jejum de comunicação, eu me estresso, eu desacredito da comunicação, eu me afasto da comunicação, eu xingo a minha arte de comunicar, eu procuro o silêncio para retomar essa aliança cognitiva com a comunicação, que é muito foda. Ela é, ela é muito foda. Ela desacorda a gente num sentido muito interessante, mas muito interessante mesmo. Então, todas essas medidas de interesse nos trazem cuidados, né? E até mesmo porque a gente tem símbolos que, dentro da escrita, né, e da arte de melhorar o intelecto de escrever, existem palavras que são semelhantes, mas dizem coisas diferentes. Existem regras que são elevações de colher modulação fonética e entregar essa modulação fonética para construir um estado de fonação que entrega da comunicação uma arquitetura muito reluzente, uma tônica, né? Algo que encosta mesmo sem lhe estar presente. E essa é o acento. A gente tem o acento agudo, o acento grave,
o tio, né? E a gente tem vários acentos que são desenvolvidos para que mesmo eu não colocando a mão em você, no seu subconsciente, eu acentue um toque por cognição de desenvolvimento de matéria intelectual e rendimento da apreciação do aprendizado e obediência que ela traz, como se ela fosse, e talvez até seja, só que a gente tem esperança que Deus nos dê por nós estarmos nessa prática, né? Jeitos de financiar essa prática de se render a essa vida, né? Se render a Deus, se entregar ao Jesus como o único Salvador. Então, veja bem, assim como a moeda, ela é uma forma de domesticação no sentido das trocas da economia e dos produtos de trocas, né? Esses favores que a gente dá em serviço para o reino, que é o município, a comunidade, sabendo que a gente pode precisar do outro em algum momento, né? E dando a chance dele servir também, e assim será de bem. Nós temos a comunicação e a gestação de palavras para nos elevar em um edifício de controle e prosperidade. Prosperação de controles. Até porque, se uma criança está descontrolada, ou seja, não está na autoridade de se controlar, ela está diabolizada, eu diria, né? Entre aspas. É claro que esse termo é um pouco agressivo, né? Então ela está desprovida de função de controle. Eu posso criar um rito, uma rima, um auxílio medicamentoso para ela, para instruir ela de que se ela me seguir os meus gestos, ela encontra o Deus da sua salvação, Deus que desacorda controle nela. Esse é o leite da vida, né? É a forma de eleger na vida um controle. É como se ela conseguisse fundar envios de mensagem eleitosa, né? Inseminações para que ela tenha controle pleno. E o diabo, ou a incapacitação de controle, ou a patologia, ou a aversão, ou medo, qualquer coisa obstrutiva, desapareça em nome da luz, da inseminação, desse rito de salvação. Eu sei que até mesmo os cavalos superpoderosos, que são aqueles cavalos que são chamados de unicórnios, eles podem ser usados em laboratórios para estudos de remediação, porque esses cavaleiros, eles podem encontrar imunidades, desenvolver imunidades para esses tipos de raciocínio obiterativo, né? E ajudar seus cavalinhos e cavalinhas, né? Mas sem distração da parte, vamos lá, vamos estudar esse lado das regras de acentuação. Vamos dizer que você
sente, né? Você está sentindo e você quer contar o sentimento. Só que quando você começa a contar o sentimento, você não demonstra o sentimento tão bem. Então, para você modular a conta, você instala contrações intimando os pontos de ilustrar cognitivamente, ou seja, escrita na mente, que representa basicamente a transmissão desse impulso de leitura para o cérebro, né? Você instala os pontos de ilustração cognitiva na mente e você irriga, né? Irriga o teor. Olha a palavra, irrigor, né? O Rodrigo irriga o teor da peça. Qual peça? Inseminada. Ou seja, você consegue dar mais vida para o ato comunicativo. O ato comunicativo. Dessa forma, você desenvolve a informação mais precisa. Ou seja, você adiciona qualidade na reprodução. Então, imagina que você vai fazer um filho e aí você descobre que para fazer um filho bem, você precisa de estar muito bem. Estar muito bem. Mas o que é estar muito bem para um organismo? É você estar com os níveis de consciência, consideração da eficiência dos órgãos em estabilidade. É você estar instável. Mas, veja bem, estar instável hoje não garante que você vai estar estável amanhã. Então, como que você faz para ter um filho de bem? Você conta de forma futurológica o seu estado do amanhã perante os estados que antecederam o estado de hoje. Então, do antecedente de hoje até hoje, eu consigo prever futuro. E quando eu prevejo o meu estado, se eu repetir essa roda, se eu rodar esse tempo com base no passado, se eu repetir essa historiografia no sentido fisiológico das marcas que eu componho em mim, logo, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos eu estarei bem. Então, se eu adicionar um filho, o que esse filho, esse desafio vai me gerar? Será que eu vou conseguir afiná-lo durante esse tempo? Será que eu tenho capacidade para me doar, para mim afiná-lo esses dias? Será que eu terei ajuda? E como eu poderei contar com essa ajuda? Será que ele vai ser grato? E será que eu tenho que lutar para que ele seja grato por eu ter gerado? Será que eu devo reconhecer, eu devo inspirá-lo a conhecer a Deus e ser grato e temer
a ingratidão de si mesmo, porque isso pode levá-lo a patologias. O que eu devo fazer, cara? Essa é o testamento, é a herança que eu posso deixar, é o conhecimento. Mas o desafiante, ele cria camadas para a acessibilidade desse conhecimento, como se esse conhecimento precisasse ser ocultado e ser acessível somente pelos eleitos da grande curtição em área. Então vamos dizer que a gente tem uma área com 40 alunos e o grande curtidor vai dizer qual deles será o eleito para ter acesso à camada mais profunda, a camada do conhecimento verdadeiro. E eu sei que existe uma grande propaganda do conhecimento verdadeiro dizendo que você pode acessá-lo. Olha, o conhecimento verdadeiro ele é montado de toda a simplicidade estrutural que nós temos acesso. Então ele vende uma equiparação dos animais, das plantas, dos movimentos, dos sentimentos em relação a esses movimentos, da coordenação desses movimentos, da expressão desses movimentos. E por mais que a gente tenha apreciado a imaterialidade deles no sentido sintetizado, né? Isso é uma ocultação da utilização de todas essas ferramentas para o acesso do outro. Tanto eu acessar o outro a partir da comunicação, quanto o outro me acessar dentro da comunicação ou da reação por minha acessibilidade. Só que isso é uma coisa que vem da arte, da polis sobre o cidadão. Polis vem da inscrição dos cidadãos perante um estado de continuabilidade. Porque se esse cidadão é inscrito, ele precisa de uma modulação de ser inscrito, ele precisa ser eleito em algo para que o Estado continue funcionando. Então, um sai, o outro entra, e assim a gente consegue posicionar-nos perante a polis dentro de uma cidade. O problema é quando as pessoas elas não acreditam nesse poder e a gente despede esse poder e a gente vive desatado entre o céu e o inferno, que, benza a Deus, isso já está muito chato, né? Essa desatação de briga e de espera de Deus entre o céu e o inferno já está muito chato, cara, né? A gente está muito enervado nesse aparato médico, né? É um instrumento de usar o Todo-Poderoso para poder descer no mais profundo ou subir no mais descer no mais profundo da intimidade de um concerto no ser, né? E aí, o que isso quer dizer, cara? Quer dizer que a acentuação é a busca por acertos de comunicação. Então, a acentuação ela não é só uma coisa de português, uma regra de português, mas ela está em tudo que precisa de ser continuamente acertado, né? Quando você passa o pano em alguma coisa, você acentua, né? Você acentua uma área, por exemplo. Você gera o brilho novo, o tom certo, né? Você acentua.
Então, depois de uma coisa gerada, a única coisa que a gente pode fazer é dar os assentos para essa coisa se revelar cada vez mais. Não é à toa que quando alguém ganha o direito de ser professor de alguma instituição, ela ganha uma cadeira, né? Um assento, né? Ela vai ganhar uma cadeira, catedra, né? Então, veja bem, né? Por que que isso é tão cobrado? Mas por ser tão cobrado, por ser tão foda, eu acredito que a galera toda não vê a hora de passar no concurso, saber disso de forma sistemática, de forma intuitiva, sem acordar com a verdadeira sabedoria disso, para poder acertar a questão e ir lá receber o seu salário e viver sobre a emenda da cidadania servindo o público. Como se fosse um filho de uma mãe que tem um comércio e acorda e a mãe fala: vai ajudar lá que eu vou te dar o dinheiro para você poder sair com os seus amigos. Então ajuda o seu pai na loja. Chato, né? Porra, chato, né? Mas o que meu amigo pode representar para mim mais do que meu amigo? O que eu posso ajudar ele? O que eu posso ver que ele não vê e entregar uma visão ou ajudá-lo a ver? O haver que ele tem nesse sentido, por que esse sentido é legal, né? Por que ele precisa se atrever a rever e se avisar nessa vida e ajudar os outros a rever e avisar, utilizar os instrumentos para um bem. Por que que esse é o caminho de bem? Porque isso vai trazer a paz para você. Porque você deve interceder por isso. Porque você deve lutar contra o mau estado do seu estado. Porque você deve instrumentar-se frente ao exagero do público, né, que quer ter carros, que quer construir coisas que não tem harmonia para esse momento, que não estão na medida certa desse estado. Se a gente quer crescer, o melhor crescimento é o harmônico, porque o harmônico faz com que todos os seres amem a leitura e se entreguem em palavras de bem, em acentos de bem, em perfeição, em acertos. Quanto mais um estado tem acertos, melhor para o vivente, né? Melhor para os animais que ali o vivem, né? O único detalhe é que o pecado tomou o mundo, a religião está sendo desprezada pelo poder capitalista, pelo poder fabril, pela luta dos operários de classe em ter coisas que eles nem sabem o que fazem na vida deles. Eles só acreditam que tendo um carro vão ser frutos bons, vão ter luxo na vida, vão ter conforto, vão ter saúde, mas isso é uma falácia, é uma mentira. E muitas pessoas, inclusive das igrejas, ajudam essas pessoas a venderem essas falsas idealizações, essas falsos títulos de inseminações transitivas, e sendo que o poder está no filho, está no pai, está na mãe, né? Está no lar, está na família, está na harmonia que ela reverbera, né? Então, muito cuidado, né? Muito cuidado na hora de ser e estar para algum sucesso aí, algum bem.
Bom, então vamos aprender essas regras de acentuação. Por que a gente tem uma regra? Ó, se a gente tem uma linha, eu tenho uma linha, e essa linha ela quer chegar a um lugar, né? Então essa linha ela parte daqui e ela quer chegar aqui, ó, né? Ela quer chegar aqui, essa linha partiu daqui. Essa linha que parte daqui, ela tem infinitos jeitos de chegar aqui, né? Ela tem infinitos jeitos. Só que qual que é o meu objetivo enquanto vivo, né? Enquanto eu estiver vivo, procurarei o melhor jeito, o melhor caminho, o caminho mais certo, o que é a mais acentuado, seguro para essa linha que parte daqui chegar aqui. Nem que eu tenha que instalar, vou pôr aqui, observação, nem que eu precise instalar várias várias obras. Vou pôr obras a palavras. Então, nem que eu precise instalar, fazer, atuar várias obras para que eu encontre o melhor jeito, o melhor caminho. Eu, enquanto estiver vivo, procurarei. E isso é o trabalho do acento, né? O acento, ele vai buscar, né, dentro de um percurso, marcar os locais que me fazem contrair melhor sobre uma ordem, né? Vamos dizer aqui. E aí eu vou marcando e aí eu vou chegando nos acentos. Ok? E isso é profundo. Profundidade na aliança com o Espírito Santo, dá acento, ação de viver. Eu aceito viver. Eu aceito a ação de viver. Então, tá aí. Sua cadeira sobre a vida. Seu quarteirão. Beleza? Show. Show. Vamos então. Ortografia oficial. Refere-se à grafia correta das palavras segundo o acordo ortográfico. Então, nós temos dentro da linguística, né? A língua, né? Linguística. Dentro da linguística, vamos dizer aqui, opa, que desenho complicado, né?
Dentro da linguística, a gente tem algo que são acordos ortográficos. Então, vamos dizer assim que a expressão onde não, quando você forma um ponto de saída aqui, ó, lembra que a gente falou, né? A gente tem um ponto de partida e um ponto de chegada. A minha partida é de uma informação, né? Formatação, né? Então eu desinformato uma ação, então a ação parte da minha língua, né? Parte desse ponto de partida. Quando eu falo as vogais, eu não tenho, nas vogais, eu não tenho um obstáculo para poder falar vogal. As vogais eu falo somente abrindo a boca. Então, vogais são núcleos da potência partida. Quando eu adiciono consoantes nas vogais, consoantes, eu formo sílabas. Consoantes são obstáculos de modulação das vogais, certo? E aí as sílabas, elas são o que a gente chama de aparato sensitivo. Caquequicocu, babebibobu. Então, olha só, veja como um olho de um bebê. Ó, eu não tenho aqui nenhum obstáculo para falar essas letras aqui, ó. A, B, ó, não. A, E, I, O, U. A única coisa que eu fiz é mudar o raio do núcleo, que parte do centro da circunferência. Então, ó, do centro, o núcleo de uma circunferência, de uma certa celularidade, né? A circunferência, eu só vou mudar o raio, ó. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Aqui a gente mudou algumas características do timbre, da altura. Porém, não tem um obstáculo. Agora, se eu falo ba, be, pi, bo, bu, eu estou adicionando nessa fonética uma consoante que é um obstáculo para que forma dentro dessa interação, dessa linha de partida, um obstáculo para as vogais. Então a consoante é um obstáculo para a vogal, ó. A, E, I, O, U, ba, be, pi, bo, bu, caquequicoco, caquequicoco. Obstacula, né? Forma, dobra a minha muscularização que diz parte desse ponto de partida. Então, a gente tem os núcleos, os eixos, que são as vogais, né? As consoantes e a sílaba, que é o elemento que é para nós um aparato de sensibilidade, né? Eu coordeno a união das vogais e das sílabas, das vogais e das consoantes, gestando sílabas, né? Lá vem o filósofo Sócrates, sua cara artes.
Dó, ré, mi, ba, ba, mi, bo, ba. Então, Sócrates, né, ele tinha a filosofia da maiêutica, né? As coisas partem, né, de algo e tudo deve ser questionado para gerar, para nascer a partir da questão uma resposta, uma transmissão que responde, um encaixe, né? Eu falo por quê e respondo. Por quê? Por quê? Por quê? Por isso. Por quê? Por isso. Por isso. Por isso. Por isso. Por isso. Por isso. Então a gente tem vários por isso aqui, ó. Por isso. Então, por o quê? Por isso. Por o quê? Por isso. Por o quê? Por isso. Entendeu? Então, temos uma bela relação linguística aqui, ó. E das sílabas eu formo palavras. Palavras, elas reluzem a matéria. Porque a gente criou alguma coisa que se chama representatividade, né? Então, a representatividade das matérias formaram as palavras e aí a gente chega no mundo imaterial, né? Esse mundo imaterial é o mundo da arte, né? Da arte intelectual, no sentido linguístico, né? Fisiológico, vamos dizer aqui, ó. Certo? Então, filosofia é você fazer uma consulta fisiológica. Quem consegue consultar a fisiologia? As medidas, né? Porque as medidas elas vão chegando nos assentos. E os assentos vão mostrando para nós as verdadeiras sensações. Os que são as verdades sensações, os volumes. O que são sensações? Sensações são as dobras nas vogais. Então, quando você tem o A, o E, o I, o O e o U, quando você dobra o A, você tem o A, ou você tem o AN, ou você tem uma vogal, A mais consoante. Tá vendo? Agora, quando você está bem de saúde, você tem um A mais A. Você mantém. Então, você mantém sem obstáculo. Ou você cria obstáculo. O seu organismo instala obstáculo. Você está patologicamente obstaculado. Você está na cruz. Você foi crucificado, você morreu. Tá vendo? Então, consulta fisiológica, medidas, instrumentos de medidas, assentos, sensações. A gente encontra sensações. Então é isso, pessoal. No próximo vídeo a gente vai continuar desenvolvendo esse interesse e nos inscrevendo a partir dessa utilização das regras de acentuação para melhorar a nossa relação com as outras pessoas, com o serviço e com essa gloriosa arte do intelecto comunicativo que parte da língua e nos faz seres comunicantes, né? Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!